Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Saulo Noronha para a leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Lido, senhor presidente. Não tendo expediente, abrimos o pequeno expediente. Por ordem de inscrição, vereador Sargento Neto. Bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje representando a população de Campina Grande, a quem cumprimento a todos os nossos assessores, a toda a imprensa aqui na Casa Félix Araújo, a todos os nossos visitantes que se encontram aí em nosso plenário e a todos os nossos novos companheiros. Subo nessa tribuna hoje, em forma de repúdio, em forma de contestar, mais uma vez, a forma de agir e de pensar do governador Ricardo Vieira Coutinho com a segurança pública do nosso Estado, João Dantas. Nós vivemos hoje em um Estado onde tem e existe um déficit de quase 9 mil homens ou mais, aonde temos aí centenas de policiais militares que são obrigados, no seu segundo dia de folga, a trabalhar para poder complementar o seu salário, que é o pior do Brasil. E toda a população paraibana, João Dantas, amanheceu o dia de hoje estarrecido com a notícia, que o governador Ricardo Vieira Coutinho decretou e criou uma guarda particular. Eu digo sempre que ele mostra em suas atitudes, em seus pensamentos, que não tem nenhum compromisso com o cidadão de bem que paga seus impostos. O cidadão de bem, o cidadão paraibano que paga seus impostos e, por sinal, um dos maiores do Brasil. Ele criou uma guarda aonde irá tirar não só 3 policiais, ele cria 3 cargos, Saulo. Mas, para nós que conhecemos o serviço operacional, é humanamente impossível. É humanamente impossível apenas 3 homens dar a segurança pública, que era para ser pública, mas que ele criou privada, porque serão 12 homens a menos nas ruas, serão menos 12 policiais militares. Dentre ele criou um cargo para oficial e mais 2, podendo ser da reserva, podendo ser da ativa. Mas o que ele não pensou é que nós temos aí 223 municípios paraibanos, que dentre eles existe destacamentos, que apenas 2 policiais e até mesmo com 1 policial para guarnecer, para dar a segurança de toda uma cidade. Ele não pensou que, tirando esses 12 homens da segurança pública e trazendo para a segurança privada do governador, mais uma vez, ele mostra o total desconhecimento no termo segurança pública. Ele não pensou em uma população que vive hoje amedrontada, que vive aí sendo roubada por meliantes que chegam em cidades com 10 homens, com 12 homens, fortemente armados, que tem apenas 2 policiais, que tem apenas 1 policial. Ele pensou em si próprio. Ele que diz que a Paraíba aspira aí segurança. Ele que diz que nós vivemos aí em um estado onde é diferenciado, porque ele conseguiu baixar aí
né, algumas estatísticas, alguns crimes, né, patrimoniais, que baixou aí índice, né, de crimes violentos contra a vida. Ele que diz ser um homem que, em campanhas passadas, Saulo, ele disse que resolveria o problema da segurança pública em 6 meses. Ele próprio. Se ele próprio não tá nem tendo a consciência que ele próprio não pode caminhar pelas ruas da Paraíba, como é que ele vai resolver o problema da segurança pública? Então, aqui fica todas as entidades representativas da Polícia Militar, toda a sociedade civil organizada, repudia, né, essa lei que ele criou hoje, né, essa lei que está em todas as manchetes de jornais, em toda mídia paraibana, né, uma lei que cria, né, uma segurança própria. E uma lei que ele mesmo, dentro dos seus artigos, ele já diz, mesmo ele se afastando temporariamente, mesmo ele deixando o cargo de governador do estado da Paraíba, ele vai ter a sua segurança garantida. E o cidadão de bem, Lula, só mais um minuto, senhor presidente, e o cidadão de bem que paga seus impostos, doutor Olímpio de Oliveira, o cidadão de bem, né, que paga os maiores impostos do Brasil, que não pode ter, né, uma cerca elétrica, um sistema de câmara, que não pode pagar uma empresa privada para ter sua segurança quando você chega em casa, porque nós acompanhamos aí que tem várias pessoas que têm condições financeiras, quando chegam em sua residência, chegam aí a segurança privada, né, dando suporte àquelas pessoas que têm dinheiro. E as que não têm? As que não têm condições sequer, né, de aumentar o muro de sua casa, que não sequer têm o direito, né, de ir e vir, né, porque os meliantes estão aí soltos às ruas. Então, o que nós estamos aqui hoje, né, é pedindo a toda a população paraibana, Saulo, que não fique calado, né, que não se cale, né, perante uma decisão dessa do governo, de ter a sua segurança particular, usar o dinheiro público, né, o dinheiro do cidadão de bem, para benefício próprio, para ter sua própria segurança e caminhar aí, né, pelos 223 municípios, né, do estado da Paraíba. Então fica aqui a minha indignação, né, não só como parlamentar, como representante do povo, mas sim também como um policial militar que fui, né, que senti na pele o que é que a população sente, a população paraibana passa nas ruas, aí nas mãos de criminosos. Então, ele pensando somente em si, no seu umbigo, ele esqueceu do cidadão de bem, o cidadão que colocou ele lá para ser o representante de todos os paraibanos. E que ele mostra, né, com essa atitude dele hoje, mais uma vez, a falta de compromisso com a segurança pública, a falta de compromisso com o cidadão de bem. Então, nós ficamos aqui, né, nós repudiamos essa ação que o governo do Estado tomou hoje, né, de ter sua segurança particular, né? Se todo cidadão de bem pudesse ter a sua segurança particular, nós bateríamos palmas. Mas hoje, infelizmente, nós não podemos bater palma e sim cobrar que ele se sensibilize mais uma vez, que ele reveja essa situação que ele tomou, que é uma situação que só vai beneficiar a ele próprio, né? E nós que vivemos aí no mundo da política, já sabemos aí que temos aí tanta gente para jogar pedra, e ele não pensou nisso, né? Ele pensou somente em si e não pensou no cidadão de bem. Fica aqui o meu repúdio. Por ordem de inscrição, no pequeno expediente, o vereador Lucas Ribeiro, internacional Lucas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, todos os amigos funcionários da casa, que aqui sempre nos ajudam diariamente, colegas da imprensa, todos aqui que estão no salão, 2 bravos companheiros ali, e com muito prazer volto a esta tribuna, depois de um pequeno período, um curso que fomos convidados, e eu vou falar dele um pouco agora. Fico feliz por estarem os amigos com um pouco de saudade por essa nossa breve ausência, mas foi por uma boa causa. O curso surgiu através de um convite da ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que realiza, com a parceria com o IPP-FORB, que é o painel de parlamentares o painel internacional de parlamentares para a liberdade de religião ou crença,
realizam esse curso anualmente em Oxford para capacitar parlamentares e outras pessoas na busca da defesa da crença, da defesa da liberdade de religião. Então, eu fui convidado, o vereador Lula, que aqui preste atenção, fui convidado para participar deste curso e, com muita honra e alegria, aceitei o convite e estive lá falando sobre vários temas importantes. Aqui está a foto de alguns parlamentares da América Latina, de Nicarágua, El Salvador, do Brasil, tinha lá deputados federais. Então, estava lá aprendendo sobre temas como liberdade, igualdade e religião, desigualdade, corrupção e liberdade religiosa. Foram alguns temas ministrados por especialistas renomados para nós neste belo evento. Então, aqui algumas fotos do curso que nós estivemos participando. A defesa, Lula, que a gente aprendeu muito da religião, não é nós defendermos a nossa. Cada um aqui, cada vereador tem a sua religião, mas a gente deve defender que cada um tenha a sua, pratique e respeite o próximo. Respeito, Lula, sua religião, e cada um respeita, é um respeito mútuo. Isso é o que tem que ser feito. E o trabalho do painel é pressionar governos, muitos governos no mundo que têm obstado pessoas, principalmente cristãos, a praticarem sua fé, governos principalmente Arábia Saudita, países como a Arábia Saudita. Então, o curso ele busca isso, busca mostrar essa concepção de que a gente tem que ter tolerância. Então, foi um momento engrandecedor, de grande aprendizado. Aqui a gente recebi um certificado pela participação do curso e uma assinatura, assinei o termo de que estou agora participando deste painel em defesa da liberdade de religião. Participo agora do painel internacional de parlamentares para a liberdade de religião ou crença. Então, foram momentos engrandecedores. Eu agradeço essa casa, que foi quem proporcionou estar participando desse convite, o povo de Campina Grande. E é um momento que a gente deve se capacitar, aprender. Não é um momento de ausência na casa. A gente se capacita para poder servir melhor ao próximo, servir melhor ao povo de Campina Grande, à nossa cidade, aquilo que a gente faz, é o nosso trabalho. Então, agradeço a todos, agradeço o convite e vamos participar agora intensamente desses temas que eu estive agora e darei também, em breve, novos encaminhamentos sobre o assunto. Agradeço aos amigos, se alguém depois a gente puder conversar, passar algumas coisas, passarei com o maior prazer. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, no pequeno expediente, o vereador Saulo Noronha. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente Márcio Melo, que dirige esta sessão na manhã de hoje, senhores jornalistas, assessores, cidadãos e cidadãs aqui presentes, senhores vereadores. Hoje pela manhã tivemos, vereador João Dantas, a notícia de que o excelentíssimo senhor governador da Paraíba separara, provavelmente para ele, o governo dele, acredito que está se findando, separara, vereador Neto, 3 policiais, a escolha de um ex-governador. O cara era governador, mas ele vai poder escolher quem irá ficar na guarda dele. A gente vê, vereador Aldo, o desgoverno deste governo que ainda exerce um mandato. Quando ele, de punho próprio, sem contar com a Assembleia Legislativa, inclusive, para o momento, para aquele decreto, separa
uma guarda própria para ele. Enquanto o cidadão, vereador Lula Cabral, é privado de segurança e de saúde. Lamentavelmente, vereador Lucas Ribeiro, ao qual eu deixo aqui a nossa alegria de tê-lo de volta a esta casa. Lamentavelmente, no dia de ontem, uma cidadã do nosso estado faleceu por falta de um medicamento. O vereador, o governador priva o cidadão, Lula. Priva o cidadão de segurança e de saúde. Mas a ele próprio separa policiais para fazer uma segurança. Porque não vejo, vereador João Dantas, para que governador possa ser. Inclusive, o decreto diz que esses policiais servirão por 4 anos. Por 4 anos a um ex-governador do nosso estado. Em todas as regiões do nosso estado, a gente vê a insegurança. Aqui próximo, em Genipapo, meliantes fazem arrastões. Na cidade de Montadas, meliantes fazem arrastões. Em Campina Grande, se fazem arrastões em plena luz do dia. Aprove ontem, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal apreender 2 elementos. Chegaram, acho que primeiro que a Polícia Militar, Neto. A gente vê um governador que não respeita o estado em que gere. Ele gere de punho próprio. E há denúncias gravíssimas contra ele. Estão sendo feitas, inclusive, por funcionárias da Granja Santana, que dizem que lá é um local onde as pessoas utilizam de drogas, maconha, etc. Isso é uma vergonha para o nosso estado, para o nosso país. O que houve ontem, por exemplo, em Cabedelo, uma vergonha. Mas essa do governador não deixa de ser uma vergonha. Um cara que não trata bem os seus semelhantes, as pessoas que vivem em volta dele. Isso é um absurdo, a gente ter um governador, Lula, com essas características. A Paraíba precisa dar um basta, o cidadão paraibano precisa dar um basta. E não há poder maior que o poder do título de eleitor para o cidadão. As eleições estão chegando e o cidadão vai ter o poder, vereador Olímpio, de escolher os seus representantes. O compartimento da Borborema, em especial, tem que tomar muito cuidado. O cidadão do compartimento da Borborema, o cidadão de Campina Grande, tem que escolher um governador que represente o estado por inteiro e que não abandone uma cidade do porte de Campina Grande, nenhuma cidade, muito menos uma cidade como Campina Grande, que tem um papel tão importante na sociedade. O governador, através dos seus impostos altíssimos, que só tem aumentado, tem causado desemprego. Pessoas estão padecendo por falta de medicamento e de segurança. Nós temos que dar um basta. Esse governador, acho que nós teríamos, senhores vereadores, que fazer realmente uma nota de repúdio contra o ato do governador. Obrigado. Ainda por ordem de inscrição, no pequeno expediente, o vereador Márcio Melo e, em seguida, o vereador Aldo Cabral. Peço que o vereador Neto assuma aqui para eu poder utilizar da tribuna. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar
a imprensa, o pessoal da galeria, os assessores que se encontram aqui presentes desde cedo, já estão aqui para cumprir com sua jornada. Mas, meus amigos, hoje vamos ocupar a tribuna, vereador Olímpio, vereador João, para falar dessa questão do governador com descaso com a segurança pública, né? Porque enquanto todos os dias, vereador Lucas, a gente bate aqui, cobra insistentemente, vereador Saulo Noronha, pela segurança, pela nossa cidade, pelo nosso estado, e o governador, vereador Neto, você que é da área da segurança, sabe do que a gente tem falado, que você tem sido um dos que tem cobrado aqui também diariamente, ele não se preocupa de forma alguma com a população, ele se preocupa sim em garantir a sua segurança. E isso é lamentável, esse tipo de atitude, enquanto a população de Campina, da Paraíba, cobra por segurança, ele faz vista grossa, mas, ao mesmo tempo, vereador João Dantas, ele se preocupa em promover a sua segurança particular, porque ele estando seguro, ele garantindo a segurança dele, o resto se exploda. E isso é lamentável e não poderíamos, de forma alguma, deixar de tocar nesse ponto que tem sido noticiado desde ontem à noite e hoje pela manhã, esse descaso do senhor governador, até no último minuto que ele vai apagar a luz, vai sair do governo, ele tem que aprontar, mas aprontar em benefício próprio. Fica aqui o nosso protesto e eu gostaria também de tocar no assunto que o governador, além de promover maldade na área da segurança, ele promove também maldade na área da saúde, vereador Lula. Ele que desrespeita os mandatos judiciários, ele que desrespeita essas pessoas que são portadores de doenças raras, que necessitam do medicamento de uso contínuo, e de pessoas que até faz apelo, clamando, pedindo que esse medicamento seja liberado para que não possa morrer. E o governador, em nenhum momento, se comove com essas pessoas. E aí eu peço a Ribamar que solte esse vídeo para que vocês vejam a que ponto chegamos aqui na Paraíba. O sentimento é de dor, porque não tem como trazer mais ela de volta, né? Janaína Barreto de Oliveira tinha 25 anos e morreu nesta segunda-feira, vítima de um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se inicia nos gânglios linfáticos. Semana passada, ela gravou essa entrevista para o JPB, implorando por ajuda. Eu só queria uma oportunidade, porque assim, é minha única saída esse medicamento. É o que eu peço pela saúde, pelos meus filhos, que eu quero viver pelos meus filhos. Que alguém veja o meu estado e me ajude de alguma forma, porque eu estou me sentindo morrendo a cada dia. A comerciária, que morava em Campina Grande, até tentou fazer quimioterapia, mas o organismo dela rejeitava o tratamento. A solução era um remédio de alto custo, mas como a família não tinha condições financeiras, procurou a Justiça, que determinou ao Centro de Distribuição de Medicamentos do Estado, o CDMEX, a liberação pelo SUS dos remédios em caráter de urgência. A medicação que Janaína precisava custa R$ 22 mil cada ampola. O tratamento ficaria em torno de R$ 290 mil. E, segundo os médicos, era a única chance que ela tinha para continuar vivendo. Janaína morreu exatamente um mês depois da decisão judicial. E a medicação não chegou. A chance de vida dela era essa medicação, né? De melhora. Ela estava com muita, mas muita esperança mesmo. Tá aí. Essa dona de casa é amiga da família de Janaína e tem uma filha que também faz tratamento contra o mesmo tipo de câncer. Ela disse que está tendo dificuldade para receber a medicação pelo SUS. Ela está cansada de esperar, porque nós estamos cansados. Além da doença, além de ver um filho defiado, passando por todos esses problemas, nós temos que perder um filho por causa de quê? Para a família, o que mais dói é saber que Janaína lutou tanto para viver
e não vai mais poder criar os 2 filhos. Ela deixou 2 filhos, destruiu uma família e revolta. Revolta com o judiciário, que tem todo o poder em uma caneta, revolta com o Estado, que tem verba suficiente para poder liberar o medicamento e deixar perder uma vida que gritou por socorro. Pois bem, tá aí. Eu acho, vereador Lula, não tem nem mais o que a gente comentar, o que a gente falar, porque a Janaína fez esse pedindo por socorro, que comprasse essa medicação. E o que é, vereador João Dantas, R$22 mil ou R$200 mil para tentar salvar uma vida? Eu acho que falta até comentários da gente, porque o governo do Estado nem sequer quer dar uma insulina, vereador Olímpio, para aquelas pessoas que precisam tomar insulina. Imagina um medicamento desse tipo. Com esse caso aí, eu acho que o governador fecha a história dele com chave de ouro, que isso para mim é uma vergonha. Convidamos para o uso da palavra, para o pequeno expediente, o vereador Aldo Cabral. Bom dia a todos. Vereador presidente Márcio Melo, vereador Netes, quero agradecer, amigo da imprensa, trabalhador da casa, todos os vereadores. Minha subida hoje na tribuna, presidente, mais termo de agradecimento ontem pela solidariedade que teve aqui, juntamente com o vereador Alexandre. Quero lhe agradecer, Alexandre, em público, por você ter feito essa audiência que repercutiu toda a Campina Grande e do projeto que não foi só da minha autoria, de todos os vereadores aqui dessa casa. Então, quero dizer que ganhou a encomenda, mas a encomenda não quero dividir com todos os vereadores, não foi só para mim, meu líder, João Danta, que não pôde estar aqui no momento mais gente, mas o vereador Pimentel leu até uns versos para o meu amigo João Danta, justificou a ausência dele, mas foi muito bom, João Danta, e está todos nós de parabéns, porque Alexandre sabe, quando a gente faz um benefício que recebe pelo menos um obrigado, a gente fica tão grato. Então, eu tenho aprendido muito nessa classe a agradecer, e o doutor Olímpio de um ditado é mesmo, o político bom é aquele que, não atrapalhando, já está ajudando. Então, eu sou um vereador simples, amigo, e reconheço isso. O que eu não puder ajudar, doutor Olímpio, primo, vereador Saulo, também não vou atrapalhar. Sou um vereador simples, eu estou aqui pedindo a permissão de alvo no lugar de seu Orlandino, que é um vereador também, amigo, direito, simples, um homem agricultor. E então, eu reconheço, meu primo, e seja da minha base, um doutor é um doutor, um vereador é um vereador. Então, eu sei até a minha capacidade. Eu não quero ser mais o que eu sou. Eu quero agradecer a Deus e a todos vocês, e principalmente a imprensa, que tem me dado vamos dizer, um ensinamento. Eu tenho aprendido cada dia nessa casa, Jonathan. Então, só tenho a agradecer a todos. Também a presidente, que ela não está aqui, mas queria deixar para o restado, Márcia, a presidente, que Ivanete também tem nos ajudado. E também, que não está ausente, o prefeito Romero Rodrigues, por ter sessionado o projeto de lei, João, que é importante para toda a Campina Grande e para todos os trabalhadores que vêm trazer uma campanha educativa, João, seja na construção de obra ou no hospital, etc. Por exemplo, que tem uma obra, Márcio Melo, que precisa do trabalhador usar a bota, precisa de usar o capacete, ou até mesmo luva ou uma máscara, que não venha trazer, evite qualquer tipo de doença ou mesmo até acidente. Então, foi muito bom, está de parabéns o Ministério Público, o vereador Alexandre Sinicato, que ele bem falou que tem muitos vereadores que querem ser dono de projeto. Eu mesmo não sou dono, o dono é o povo. Obra é com o prefeito Romero Rodrigues, quando faz não tem dono, o dono é a população. É como o transporte público. Então, eu quero dividir com todos vocês, agradecer pelo
o apoio que vocês têm me dado. E o projeto é muito bom para todos. E a campanha, todos que puderem, já hoje mesmo eu estava fazendo campanha, rapaz, se você passar no seu trabalho, puder pedir que o seu colega trabalhe com equipamento, que venha impedir que aconteça qualquer acidente, né, é importante para a gente mesmo. Por exemplo, até eu quero convidar, quero ver se eu faço com o presidente Márcio Melo, sargento Neto e todos os vereadores, um projeto aqui, doutor Olímpio, que ele cuida muito bem dos animais, o que é que a gente pode fazer sobre os animais soltos, João Dantas? Outro dia eu ia chegando em casa, umas 10 horas que eu vinha do racho, ia batendo num animal, num cavalo, era um burro preto. Aí, quer dizer, se ele faz um projeto que venha educar, que venha criar um tipo de expectativa, que o pessoal tenha mais cuidado, Janduí, é importante para a gente, Lula, meu primo, que eu tenho muito aprendido com você. Então, é projeto relevante que venha ajudar a sociedade, que seja o bem para todos. Que com isso, vereador Saulo, quem ganha? A população, exato, que tantos cobra. Que você sabe que aí pela rua, sargento Neto, tem muitos cantos que vereador é esquecido, é dito que não faz nada, que não faz. E a gente fica muito satisfeito, não é pela encomenda, porque para a gente o que vale é a significativa, a boa vontade de dizer um obrigado, muito obrigado por você ter me atendido, ter isso, que cada vez mais a gente trabalha com mais prazer, trabalha com mais vontade, trabalha com vontade de ajudar o próximo, Márcio. Quer dizer, que é isso que faz com a gente ficar mais forte. Você sabe, quando você suba, eu evito de subir essa tribuna, só mais um minutinho para concluir. Eu evito de subir essa tribuna, por quê? Porque para não falar coisa que não deve, nem prometer o que eu não posso. A gente está de parabéns porque a gente tem cobrado e o prefeito Romero Rodrigo tem feito, sim, no nosso pedido. Não vamos dizer que tem feito tudo, porque ninguém consegue fazer tudo, mas aos poucos tem nos atendido. Então fica assim, meu apelo, fica essa parte, como bem falou Saulo, da diva do governo do Estado, mas em outro momento eu tratarei desse assunto. Muito obrigado a todos. Corretíssimo, vereador Aldo. E Lula, Aldo, para descontrair um pouco, Aldo estava preocupado à noite, batendo no jumento, eu fiquei aqui, o Neto olhou para mim e disse, ele ia fazer charque para vender. Mas cumprimentar o eterno vereador Orlandino Farias, e está aqui prestigiando a sessão, e é vereador da cidade de Boa Vista. Fica aqui o nosso cumprimento. E encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. Por ordem de inscrição, o vereador líder João Dantas. Senhor presidente Márcio Melo, componentes da mesa, meu abraço a Aldo Cabral, que me antecedeu na tribuna, meus cumprimentos ao meu colega vereador Orlandino Farias, Orlandino que eu tenho como um verdadeiro irmão, porque fomos vereadores eleitos juntos no ano de 1982, mas Orlandino vem comigo desde 1976, ele registrou sua candidatura, conseguiu registrar e eu fui impedido por questões óbvias, mas prazer sempre rever Orlandino em nosso plenário. Eu peço a Ribamar que projete no monitor uma matéria que foi publicada em rede nacional e que interessa diretamente a população de Campina Grande e dos que são abastecidos pelas águas de Boqueirão. Um peixe conhecido como paulistinha revelou que a água que abastece Campina Grande e outras cidades da Paraíba põe em risco a saúde da população. Esse peixe tem código genético muito parecido com o do ser humano e essa foi a reportagem escolhida por você no R7.com com 63% dos votos. Foi esse peixe aí que revelou o perigo que a população da Paraíba corre. É o zebrafish, também conhecido como paulistinha. Ele é criado nestes pequenos tanques do Instituto Butantan, em São Paulo. Embriões recém-nascidos foram colocados em amostras de água de 14 fontes que abastecem a região de Campina Grande. E o resultado foi preocupante. Segundo a pesquisadora responsável pelos testes, em 90% das amostras, de cada 10 peixes, 4 morreram e 6 cresceram com deformidades.
O que eu vi nessas diferentes águas é que a maior parte delas causavam deformidade na coluna, edema cardíaco, má formação, alguns não tinham boca, alguns não tinham olhos. Mônica acompanhou a primeira semana de vida dos peixes em laboratório. O crescimento do Paulistinha é muito rápido. Em 48 horas já atinge a fase de larva. Os peixes que cresceram com anomalias sofreram o efeito de toxinas presentes em cianobactérias. Elas foram descobertas pela análise das amostras de água na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O perigo das cianobactérias é maior em reservatórios com menor volume de água. A seca castiga a Paraíba há 5 anos e o nível da maioria dos açudes é crítico. A água usada na pesquisa saiu de reservatórios como o do Boqueirão. Ele abastece cerca de 1 milhão de pessoas em Campina Grande e outras cidades da região. E também de açudes, carros-pipas e poços artesianos, inclusive o do Hospital Municipal Pedro I, um dos mais importantes da cidade. Foi isso que mais assustou os pesquisadores. A água tratada também estava contaminada. Existe hoje uma grande dificuldade, são raros os tratamentos que são feitos e que eliminam as cianotoxinas, porque elas são muito resistentes. O resultado da pesquisa foi publicado em uma revista científica especializada em microbiologia e espalhou preocupação entre a população de Campina Grande, onde a água é consumida. A gente fica até preocupado, né? Impressionado com a notícia dessa. A gente às vezes não sabe de nada e está bebendo aquela água que não é, a gente usa ela. Se a água contaminada provocou danos aos peixes, são grandes as chances de também fazer mal à saúde das pessoas que bebem. Mas o que leva os pesquisadores a acreditarem nisso é que o zebrafish tem os mesmos órgãos do ser humano e 70% dos genes são iguais aos do homem. Por isso, a espécie é usada em testes como esse. O pedido para o estudo com os peixes partiu de uma cientista de um instituto de pesquisa de Campina Grande. Adriana Mello foi quem identificou pela primeira vez a relação entre a infecção pelo Zika vírus em grávidas e os casos de microcefalia em bebês. De Nova York, onde está para receber um prêmio, Adriana conversou com o Fala Brasil por telefone. É um primeiro indício. Estamos agora buscando financiamento para essa pesquisa, para poder dar andamento a uma etapa seguinte, que é avaliar o maior número de casos de malformações de acordo com a localização. Ela e outros médicos identificaram vários tipos de malformações em bebês da região de Campina Grande. Eles suspeitaram que a qualidade da água poderia contribuir para isso. Agora nós precisamos continuar estudando essas águas. Qual o efeito cumulativo de você desfrutar dessa água? E, uma coisa muito importante, que tratamento pode ser dado a essa água para que elimine essas toxinas? As autoridades de saúde de Campina Grande já foram alertadas para o problema. O desafio dos pesquisadores agora é descobrir qual o efeito das toxinas no corpo com o passar dos anos. Em quanto tempo as doenças podem aparecer e associar o tipo de toxina a cada problema de saúde. Eu diria que esse é um trabalho muito importante, porque ele faz um alerta para o Brasil, não só no Nordeste, mas regiões outras que estejam passando por um período de muita seca, onde essas águas estejam baixas, esses reservatórios estejam baixos, aquelas águas estejam muito azuladas ou verdes, que é aí que a gente vê a concentração de cianotoxinas, essas águas deveriam ser estudadas. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, caríssimo vereador Lula Cabral, os que ocupam as nossas galerias, isso é mais uma prova incontestável que o problema hídrico que afeta Campina Grande, toda a região do Cariri, ela não se prende só apenas à má gestão do governo estadual com as águas, a gestão com o controle da água, o uso da água, a quantidade, o desperdício. O problema é bem maior. Depois você ouviu uma matéria como essa, vereador Olímpio Oliveira, uma matéria que foi gerada dentro do Butantan, que é considerado o maior e mais especializado instituto do mundo.
É o primeiro do mundo. Do mundo. E você vê uma matéria dessa a nível nacional. Você já está envolvido com o problema do Zika vírus que levou dezenas e dezenas de crianças a microencefalia. E você vê uma matéria como essa, você realmente se assusta. Você realmente se assusta. Por quê? Você está diante de um governo estadual incompetente, inconsequente, que em alguns aspectos vereador, de nossa avaliação... Só um minutinho. Eu cheguei um pouco atrasado, não, só um minuto. De crueldade. Eu preciso fechar o meu raciocínio. Eu acho que o governador Ricardo Coutinho e a sua equipe, ele tem sido cruel com Campina Grande. Por quê? Quando, dos primeiros momentos da expectativa da chegada das águas do São Francisco à bacia do Boqueirão, ele não cumpriu com nenhum dos seus compromissos, que foi exatamente o de cuidar do tratamento do esgoto das águas emanadas das cidades ribeirinhas. Nada foi feito. E depois, nós ouvimos, alguns colegas trataram do assunto aqui, sobre as cianobactérias, mas não nessa intensidade. O grau de pesquisa desenvolvido pelo Butantan chegou a um nível tal que atravessou as fronteiras do país. Né? Então, é muito grave. E o governo do Estado, nem a CAGEPA, até agora se manifestou sobre essa matéria. Em nenhum instante. Muito pelo contrário, Lula. Ele amplia o sistema de uso de Boqueirão, já abriu as comportas de fundo do açude para que essa água baixe mais ainda para poder abastecer o seu eleitorado lá do Vale do Paraíba, né? E a cidade continua, né, enfrentando essas dificuldades, essas incertezas, né? E nós não sabemos onde iremos chegar ainda com essa questão hídrica em nossa região, Lula. Depois, sobretudo, de uma matéria como essa. Eu concedo boa parte primeiro a Alexandre, que pediu boa parte, e depois a Lula Cabral. Depois a Ivan Batista. Mas essa é a reportagem dessa semana, é recente. Vereador e líder João Dantas, hoje os assuntos que têm sido trazidos a essa casa são assuntos que eu considero dos mais importantes, e entre eles, eu considero ainda mais importante, essa questão da água. Eu tive o cuidado de postar no nosso Face essa reportagem, e eu fui muito criticado por alguns. Nós estávamos requentando notícias. Só que a notícia ela não pode ser requentada, porque uma das médicas, e aqui de Campina Grande, que cuida de crianças com microcefalia, ela deu um testemunho, estava nos Estados Unidos essa semana passada, recebendo um prêmio. Ela deu, eu acho que essa pergunta do colega Ivan Batista, se o colega Ivan... Providencial, a pergunta. Exatamente. Então, a pergunta do colega Ivan, e algumas dúvidas de algumas pessoas, se essa reportagem dessa semana... Não importa. Não importa, isso não muda a data. É um estudo científico que está em curso. Não vai mudar em nada o que nós estamos passando hoje, e o fato é, o governo é incompetente porque o governo Coutinho esconde os fatos. Nós temos uma empresa deficitária que cuida da água, e lá no meu Face há muita crítica de funcionários da CAGEPA contra a nossa fala, porque certamente... tem os seus apoios no governo do Estado, mas quem está sofrendo, em boa hora Vossa Excelência traz isso aqui, vereador Lula Cabral, ora, e os pacientes renais que precisam utilizar
mais de 50 litros de água por dia para fazer sua hemodiálise. Pega uma toxina. Quem não lembra, no finalzinho dos anos 90, em Caruaru. Quem não lembra? De uma toxina que matou várias pessoas com problemas de renais. Governo incompetente esse governo, que mente para as pessoas. Só não vê quem não quer. A questão hoje nossa é de um total desprezo a essa cidade e às 19 cidades que recebem a água do Epitácio Pessoa. Então, Vossa Excelência traz, num momento importante, era um dos assuntos que eu iria debater, mas esse governo, que graças a Deus, sexta-feira, nós vamos nos livrar dessa desgraça do socialismo que ocupou esse Estado por um período de 7 anos e 3 meses, Deus praze os céus, que ele desapareça. Para o ocaso. Exatamente, vai cair no esquecimento, se Deus assim nos permitir, que a gente possa avançar nesse processo de melhoria da nossa água, da condição de vida do cidadão campinense, porque se esperarmos desse governo, e agora a grande indagação, essa mesma, o meu colega de bancada Ivan Batista traz agora, é a mesma indagação desse povo da esquerda, de quando é a reportagem, não importa. A pesquisa vem sendo feita, a entrevista da médica, que é de Campina Grande, é recente, é da semana passada, e diz que a água não está boa para o consumo humano. Essa é que é a grande verdade. Eu incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência ao nosso discurso, e eu devo dizer que os esquerdoides que contestam Vossa Excelência, eles já são contestados pela matéria da SP Saúde, que foi divulgada em São Paulo, datada do dia 4/4, hoje, já de hoje, né? E o Sistema Correio de Comunicação, que repercutiu no dia 31 de março, essa matéria também. O tempo esgotou. Se o presidente, de forma complacente... Vereador, o grande problema aí, nessa questão, são as grávidas. É o grande problema, porque a má formação do feto, não é? E é o que diz aí os pesquisadores. Do Butantan. Da forma que aconteceu com os peixes, acontece com o feto. Com certeza. Então, isso é muito sério. Não é? Quer dizer, o peixinho debaixo d'água fazendo a travessura dele e o mosquito levando a culpa. Não é? Então, isso é muito grave. É preciso que eles chamem o pessoal aqui. Eu vou concluir. Que chame o pessoal aqui nessa casa e a gente peça a responsabilidade, inclusive, ao Ministério Público. Ministério Público. São vidas que estão aí postas, não é? E que pode acontecer má formação dos fetos, com o que foi mostrado, eu vi essa reportagem toda, e é preciso, como Vossa Excelência, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, trazer para aqui esse assunto, mas é preciso que essa casa convoque o Ministério Público, não é? A gente faça aqui a nossa, como Vossa Excelência está fazendo, não é? E também a CAGEPA, para dizer como é que está essa questão da água. É certo que nós já estamos com 15%, mas isso não tira a possibilidade de ainda existir, porque aí está provado que foi da água de Boqueirão, ainda existir... De toda a bacia. De toda a bacia. Do Paraíba e Itaperuá. Dizem, inclusive, hoje estava uma pessoa falando que se a água tivesse segurança, o governo do Estado já teria implantado. Claro. Pois bem, agradeço a Vossa Excelência e diria que, se diligência fosse o governo que aí está, que, como diz o vereador Alexandre, está no ocaso, né, ele já deveria ter criado uma comissão, né, formada por pesquisadores, por cientistas, por médicos, por pessoas habilitadas a tratar dessa questão, porque essa matéria é uma matéria muito consistente e tem a participação, como digo e repito, vereador Lula Cabral, do instituto de maior credibilidade nas pesquisas que realiza, que é o Instituto Butantan de São Paulo. Muito obrigado. Já tem.
Por ordem de inscrição, no grande expediente, o vereador Alexandre, o Grande. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que de todos os assuntos que eu poderia escolher um desses assuntos para tratar na manhã de hoje, aqui na casa, já foram todos amplamente discutidos. E eu acho que é importante essa casa ter o cuidado de tratar justamente da questão da água, segurança pública, a ausência do governo do Estado no que se refere à questão da medicação para pacientes com doenças crônicas ou doenças raras. O CDMEX em Campina Grande está sucateado, vereador Lula Cabral. Tem uma família que nos procurou no gabinete, vereador Saulo Noronha, há 3 meses. O juiz decidiu pela entrega da medicação, determinação judicial, mas o governo do Estado sai dessa linha. Eu não quero nem entrar nisso, porque quando falamos disso, vereador Olímpio, é revoltante quando encontramos pessoas que perdem a vida, não é? E por conta dessa ausência desse governo, que não tem sentimento, não tem coração. Me parece que sobra dinheiro na Granja Santana para comer caviar, comer lagosta, para as festas que alguém está aí divulgando nas redes sociais, os sarau, como diz aqui o vereador João Dantas, né? E, ultimamente, depois eu vi aquela gravação daquela jovem, eu pensei comigo e me despertei. Meu Deus, que risco eu estou correndo em criticar um governo que essa moça, se o que ela está traduzida, eu estou correndo até um grande risco em falar mal do governo Coutinho. É um perigo hoje. Se for naquele caminho daquela jovem, nós estamos, eu particularmente estou frito, porque desde 2013, mas não quero entrar nisso, porque o governo da maldade, o governo da perversidade, o governo da perseguição, o governo dos impostos está saindo. E hoje me parece que o Brasil acordou numa grande expectativa do que nos pode acontecer ao final da tarde com a Suprema Corte do Brasil. O nome é bonito, né? Suprema Corte. Os homens vestem pretos, parecido com a cor do terno, com brilho preto do Ivan Batista, do colega Ivan Batista, esse linho italiano que ele está acostumado a vestir, esse terno, né, do famoso, segundo o vereador João Dantas, do famoso tomador de sangue daqueles filmes de terror. A Suprema Corte decidirá hoje um destino de um homem, mas não é de um homem, é um destino de toda uma nação, de toda uma nação, porque está se criando no Brasil a cultura da expectativa do que pode ou do que poderá surgir de pior para nós. Eu não gosto de uma frase, vereador João Dantas, que muito se dizia, ou muito se falou em alguns dias ou anos atrás, de que nunca na história desse país, até parece um governadorzinho de um estado pequenino do Nordeste, a nossa Paraíba, que gosta muito de dizer que só ele fez e mais ninguém. E ontem eu acompanhava com bastante apreensão a declaração do general comandante do nosso Exército, Vilas Boas. E depois eu acompanhava no Twitter, eu tenho ele no Twitter, coisa que poucos não querem mais usar, mas eu gosto muito do Twitter, porque são frases pequenas, objetivas, vereador João Dantas, e ele dizia que esperava, como todos os brasileiros, ou nós brasileiros, que se cumpra o que está na lei, de que não haja impunidade. E, em seguida, vinham os seus comandados, chefe do Estado-Maior do 2º Exército, dizendo, olha, estou pronto
com a espada na cintura e a sela nos cavalos, só aguardando as ordens do meu comandante-chefe. E hoje pela manhã outros já colocavam lá, outros generais se pronunciando a esse respeito. Nós não podemos nos tranquilizar diante do momento que estão levando o nosso país, e diga-se de passagem, essa esquerda miserável que tem atrapalhado o crescimento dessa nação, essa esquerda que veio com todo o veneno das profundezas mais escuras da terra, para tentar destruir a nossa nação, o nosso país. Nunca se viu tanta divisão do nosso país como estamos vivendo hoje. Aceitamos isso de bom grado. Temos que varrer essa esquerda cebosa da nossa nação. O que sofreu o vereador João Dantas no passado com a ditadura, nós não podemos nos dar o luxo de passarmos por essa situação por conta de um barbudo, cachaceiro, irresponsável, como foi esse povo que estiver aí, que querem trocar a nossa bandeira verde e amarela pela bandeira vermelha. Dos falsos socialistas, tudo pelo social, tudo para o povo, comendo lagosta. Socialista, tudo pelo social, mas aí eu crio uma guarda pessoal para mim, para me proteger. Não é bom segurança para mim, o povo que se lixe. O povo que se acabe. Socialista, para dizer eu fiz muitas obras, deixando um Estado quebrado e vai deixar a Paraíba. Tirando, rapando os cofres do Estado para deixar a sua sucessora com dificuldades financeiras, porque a esquerda é especialista em dividir para somar ao seu favor. É o que está fazendo. Vá no Sagres, liberando milhões para as prefeituras dos seus aliados políticos, para secar os cofres do Estado, assume a vice, não consegue pagar o salário, aí ele vai para a mídia dizendo, no meu tempo eu pagava, foi muito bom. Aí eu volto à realidade de Brasília e concedo uma parte ao meu colega vereador João Dantas. Eu agradeço, vereador, Vossa Excelência eloquentemente trata de um dos assuntos mais importantes, porque vivencia o Brasil, sobretudo no dia de hoje, que é um dia marcante. O Brasil será o antes ou o depois desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo Tribunal Federal permitir que o presidente Lula, o maior chefe de quadrilha de toda a história da corrupção do mundo, da corrupção mundial, em liberdade, então este país não terá mais razão de dizer que vivencia um regime de democracia. A corrupção será institucionalizada. Cada cidadão não, que o cidadão se manterá na sua posição. Mas aqueles que tenham tendência aos atos inescrupulosos de corrupção, eles irão multiplicar as suas ações, porque o chefe de sua quadrilha, né, venceu todas as instâncias do judiciário e conquistou a sua liberdade. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fará se absolver, se mantiver Lula Cabral? Lula em liberdade, o Lula, que não é o Cabral, é o Lula da Silva. O Lula bom daqui não, né? Ele irá, o Supremo Tribunal Federal irá canonizar o maior ladrão da história do Brasil, o maior chefe de quadrilha da história deste país. Em relação ao governo estadual, eu assino embaixo o que Vossa Excelência também repete sempre nessa tribuna. É um governo indiligente, inconsequente, indelicado com a nossa cidade. Ele é um governo que despreza um povo, despreza uma população. Ele não pode
se colocar na condição de um líder, porque o líder não age de forma prepotente, arrogante e desrespeitosa com a cidade e com o Estado inteiro, sobretudo quando deixa a população sem os seus medicamentos e sem a sua segurança. Então, assino embaixo, agradeço a Vossa Excelência pelo aporte que me concedeu neste momento. Concedo uma parte ao colega vereador Pimentel. Uma permissão de Sua Excelência, o presidente. Vereador, Vossa Excelência sempre trazendo aqui os assuntos importantes. O governador está tão preocupado com a segurança do Estado, vereador João Dantas, vereador Alexandre, tão preocupado, ele diz uma coisa, diz que está tudo bem, mas ele está criando a sua guarda pretoriana, não é? Por causa do descaso do seu governo. Porque os outros governadores nenhum reclamaram. Não é? Agora ele deve ter o receio, Lula, de sair com essa bandidagem solta, né, que ele não deu atenção, está aí o Estado entregue às baratas, né, sem segurança, por isso que ele está criando essa guarda. Deve ser por isso. O outro assunto, vereador, o que eu fico imaginando, e eu não sou da área jurídica, mas a gente fica aqui matutando, né? Que diz que vereador é de parteiro a derrogado. Então fica aqui matando comigo. Ora, quantos nessa Lava Jato foi preso para averiguação? Depois soltou. Depois, porque foi condenado já em segunda instância. Foi preso, tem gente presa aí. Aí agora estão procurando, eu vou concluir, estão procurando uma maneira, e interessante que eles têm base para isso. Porque ninguém mudou a Constituição. Exato. O Supremo não mudou, porque ele não pode mudar. Não é? Mas impôs aqueles que não tinham condição, que não tinham grande representação, aí impôs. Porque na Constituição diz, até que seja julgado e condenado, você poderá ser preso. Mas o Supremo disse que não. Segunda instância, já pode ser preso. Aí eu fico pensando aqui, vereador Alexandre, meus colegas vereadores, quer dizer que, se isso acontecer, o Supremo foi muito autoritário e, de certa forma, não teve responsabilidade com o cidadão que foi preso em segunda instância. Autoritário, e ele vai dar esse atestado. Se os advogados de Lula provarem que ele não pode ser preso na segunda condenação. Vai dar um atestado para a nação. E aí o povo brasileiro perde um pouco, ou quase toda, a confiança, né, nos grandes guardiões da nossa lei. Eu agradeço a parte dos meus colegas vereadores e me veio à memória agora essa frase do vereador Pimentel, de que quando o governador cria uma guarda pessoal, e nós não vimos isso passar no governo do Buriti, de saudosa memória. O governador Buriti foi uma fase difícil do nosso Estado, teve que lidar aqui com o Mão Branca, vereador Pimentel, o vereador João Dantas, vocês já estavam aqui há mais tempo e sabem da história, eu ainda era uma criança, ainda estava saindo, né, do berço, mas lembro, o governador Buriti não teve receio de andar nas ruas da Paraíba sem guarda pessoal. O governador Wilson Braga, eu dava entrevista agora há pouco, ao vivo, a uma das emissoras de rádio aqui, eu dizia o governador Wilson Braga, que era considerado um governador duro, né? Mandava matar adversários, diziam,
Saiu também. Quantas vezes eu tive com o Wilson Braga e o vi andando nas ruas de João Pessoa sem segurança. Só. Vereador Sargento Neto. Mas Ronaldo Cunha Lima era a segurança, Zeca Bacia, falecido, Ratinho, pronto, era o segurança do ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Mas o todo-poderoso da Paraíba é Carrinho Malvadeza, né? Você está chamando, né? Ricardo Malvadeza, tem que ter uma guarda pessoal para cuidar da sua segurança. Mostra o atestado de incompetência dele. Ou ele teme por alguma coisa que possa acontecer diante das maldades que ele patrocinou no Estado. Ontem eu vi um colega de farda do senhor, em uma das redes sociais, que abriu o leque em 10 minutos, e eles aguentaram durante 7 anos, ele falou tudo em 10 minutos. Então, algo precisa ser feito, algo precisa dizer, mas eu volto a dizer, a nossa alegria, a grande esperança é que Deus ainda gosta da Paraíba, e Deus ainda tem misericórdia de nós, e está tirando esse governo do poder, que, se Deus quiser, vai cair no esquecimento. Se Deus quiser, vai cair no esquecimento, como vai cair no esquecimento essa esquerdazinha que se instalou no Brasil e na Paraíba. Muito obrigado, senhores. Cuidado com o Ivan, com esse negócio. Ainda por ordem de inscrição, no grande expediente, o vereador Olímpio Oliveira. Cumprimento a cada um e a todos, meus colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, amigos e amigas de Campina Grande. Nós trouxemos hoje uma lista de adesão dos vereadores que pretendem integrar a Frente Parlamentar de Defesa de Políticas de Atenção às pessoas com doenças raras, conforme estabelece o artigo 3º da Resolução 068/2017, aprovada em fevereiro deste ano, subscrita pela mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande em anexo. Nós estamos nos empenhando, é um compromisso que nós assumimos, eu, o vereador Lucas Ribeiro, em formalizar essa frente de defesa das pessoas com doenças raras, que é mais ou menos aquilo que o vereador Márcio apresentava ainda há pouco aqui, uma reportagem. A gente perde amanhã quando a gente vê uma imagem daquela que foi passada aqui. Eu, particularmente, perdi meu dia, porque, independentemente de fazer discurso político, mas nós temos os nossos sentimentos humanos. E uma mãe de família deixar 2 crianças impúberes por conta de R$200 mil, que, mesmo tendo a sentença judicial, essa mulher deixou essas 2 crianças sem uma mãe. Isso é muito sério. Quanto equivale uma vida? Qual é o valor de uma vida? Isso acontece num país que, o ano passado, o juiz federal, dizer o nome dele aqui, Roberto Veloso, que é presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, no ano passado ele deu uma palestra em Fortaleza, e ele dizia o seguinte: corrupção na saúde gera rombo de 20 bilhões em um ano.
20 bilhões em um ano. E você não tem 200 mil para salvar uma vida. E é nesse sentimento que nós estamos abraçando essa causa, mais uma causa, em defesa das pessoas com doenças raras. Todo mundo conhece a luta, o drama vivido pelo jovem Patrick Dornelles. Esse jovem, ele tem sentença judicial. E o Ministério da Saúde não fornece os medicamentos que ele precisa para sobreviver. Praticamente todo mês, um morre por falta dessa medicação, desse tipo de medicação. E mesmo com sentença judicial não se cumpre. Então, nós não estamos dizendo que vamos resolver essa situação ou gerar essa falsa expectativa. Nós seremos mais uns, para se associar a essas pessoas nas caminhadas que elas estão fazendo sozinhas. No Ministério Público, no Poder Judiciário, nas casas legislativas, na Câmara Alta, para ajudar essas pessoas a continuarem vivendo. Então, os colegas que se sentirem tocados, que tiverem compromisso realmente e quiserem participar dessa frente, eu estarei colhendo as assinaturas. Já assinaram eu próprio, Olímpio Oliveira, Galego do Leite, Alexandre do Sindicato, Pimentel e Lucas Ribeiro. Nós já assinamos. Agora, só assine se você quiser participar mesmo, estiver disposto a assumir essa luta. Obrigado, Lula Cabral, Saulo e Aldo. Eu vou passar daqui a pouco coletando as assinaturas. Outro tema que eu gostaria de falar, eu peço a Ribamar que coloque a foto. Nós hoje, que participamos de redes sociais, nós estamos muito dispostos. E eu entendo que o homem público ele não pode fugir das questões dos debates. Essa senhora, eu não sei nem o nome dela, mas alguém passou a foto dela e me marcou no Instagram, pedindo para que o vereador pudesse fazer uma lei para evitar o constrangimento que pessoas como essa senhora, essa anciã, estão passando. Segundo ele, essa senhora tem 102 anos de idade. 102 anos de idade com Alzheimer. E tem que sair do aconchego da sua casa e do seu leito, para ir ao banco provar que está viva. Vou conceder, Pimentel. Isso é um absurdo, isso é uma violência que se comete nesse país. Se fosse só o caso dela, seria muito bom. Mas são milhares e milhares de idosos, nesse Brasil afora, das estradas esburacadas, de chão batido, que tem que subir na carroceria de uma caminhonete ou de um caminhão, para ir no banco provar que está vivo. Porque se não for, a aposentadoria é cortada. Não tem piedade, se corta mesmo. Isso é feito através de uma resolução do INSS, resolução 141, de 2011. Tem mais força do que lei essa resolução. Porque o Estatuto do Idoso diz que você não pode causar constrangimento ao idoso. Há constrangimento maior do que pegar uma senhora como essa, 102 anos, levar ao banco, sequer ela tem condição de descer do carro. Você vê que a foto foi tirada do carro. Para que venha um funcionário e diga, a senhora está viva? Muito bem. Eu vou anotar aqui que a senhora está viva. Se nós vivêssemos num país que as balas de dinheiro não andassem voando de canto a canto, a gente poderia até fazer vista grossa para um caso desse. Eu só lamento que o vereador tem suas limitações. A gente não tem como legislar para proibir
essa prática. Porque o INSS, que está sendo desumano com essa senhora e tantas outras e tantos outros, faz uma lei, uma resolução com força de lei, desincumbindo o banco de qualquer obrigação de fazer a busca ativa. Deve ser porque banqueiro ganha pouco. Pobrezinho, tem perde dinheiro. Então, o banqueiro não tem obrigação de ir de casa em casa verificar se essa pessoa está viva. Ele que é o principal interessado. Mas aí se coloca nos lombos de uma senhora dessa a obrigação. Ou vai, ou tem a aposentadoria cortada. Esse é o país que nós vivemos. Eu escuto o vereador Pimentel com o maior prazer. Vereador Olímpio, sempre diligente e trazendo grandes temas aqui para essa casa. A gente estava conversando antes sobre essa questão. O Excelência já disse tudo e nós vamos só reafirmar aqui. Não sei se o pessoal viu essas publicações, inclusive, não sei se era filha, ou uma pessoa da família, uma cuidadora, que desesperada pedia, pelo amor de Deus, para ser atendida pelo banco. Ser atendida. Que já se deslocou de casa, com grande dificuldade de locomoção, e ainda a senhora, a cuidadora, ou parente, seja o que for, pedindo, pelo amor de Deus, que atendesse, já era 11 horas da manhã. É um absurdo. A gente poderia fazer um convite para ver o que é, ou então fazer um documento, vereador, eu sugiro. Porque se chamar o pessoal daqui do INSS, vai valer nada. Não vai valer nada. Estou cumprindo ordem superior. A gente tem que fazer um documento pedindo ainda os deputados e senadores ainda dessa legislatura, e ao próprio ministro, para revogar. Isso é coisa de guerra. É decreto de guerra que obriga as pessoas a morrerem. Então, ele precisa fazer um documento desta casa e enviar aos nossos deputados federais e senadores uma providência e ao ministro para passar para os bancos. Os bancos não querem as contas, não querem o dinheirinho dentro da conta, não querem as carteiras para emprestar o dinheiro aos aposentados, pensionistas. Eles querem, eles pagam caro por isso. Então, que eles façam o trabalho de ir no local e averiguar se a pessoa está viva ou morta. E não levar lá no banco, passar o constrangimento que passou essa senhora de mais de 100 anos de idade. Obrigado, vereador. Eu agradeço, Pimentel, e é bom que se diga que essa obrigação, essa exigência, ela se renova a cada ano. A cada ano. É certo que o governo tem que ter suas cautelas para evitar as fraudes, que são muitas. Mas não pode jogar no lombo de um idoso essa obrigação, esse preço todo a ser pago. É uma pena eu não poder reproduzir o vídeo, porque eu recebi do Instagram. Mas o jovem que gravou, estava indignado, ele passou, eu vou passar o áudio da senhora falando. Era muito bom se a internet funcionasse. Era uma beleza. Não tem como. Infelizmente a internet me traiu aqui. Mas isso é uma coisa que eu tenho absoluta certeza que cada um dos colegas vereadores já teve esse tipo de experiência de ser procurado por alguém questionando essa tal de prova de vida. Meu muito obrigado, senhor presidente. Pois bem, encerrado o grande expediente, abrimos para a leitura do requerimento. Antes que comece, eu convido os vereadores que se encontram na casa,
vereador Alexandre Sindicato, vereador Saulo Noronha, os vereadores Lucas Ribeiro, que possam voltar ao plenário para que a gente possa dar continuidade à sessão, fazendo a leitura dos requerimentos. Justificativa de ausência. Vimos pelo presente de ordem ao excelentíssimo senhor vereador Afonso da Silva Avelino Rui da Ceasa, justificar a sua ausência na data de hoje, 4/4, na sessão legislativa ordinária, por estar em uma consulta médica. Assessoria do vereador Rui da Ceasa. Justificativa de ausência. Vimos pelo presente formar e justificar a ausência do vereador Renan Maracajá, à sessão legislativa ordinária do dia 4/4/2018, pois o mesmo, em consequência de uma queda, por recomendação médica, encontra-se em processo de fisioterapia. Sala de sessão da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, em 4 de abril de 2018. Assessoria do vereador Renan Maracajá. Comigo são 12. Alexandre está ali. Alexandre. E Alexandre ali. João Duí, 12. Lucas está subindo, 13. Peço que o vereador Neto faça a leitura dos requerimentos, havendo já quórum. E peço também que os vereadores possam permanecer no plenário, só para a gente fazer uma leitura dos requerimentos. E volto a convidar, mais uma vez, os vereadores que se encontram na casa, vereador Lucas Ribeiro, os vereadores possam subir para que a gente possa fazer a leitura dos requerimentos. Já pode fazer. Requerimento número 604, vereador João Dantas, requer moção de congratulações ao senhor Rivaldo Rodrigues Cavalcante, coordenador do PROCON Municipal de Campina Grande, Diretoria de Comunicação da FEBRACON, Federação Brasileira de Órgãos de Defesa do Consumidor. Requerimento número 605, do vereador João Dantas, requer moção de congratulações ao senador Raimundo Lira por seu ingresso ao Partido Social Democrático, PSD. Requerimento 606, vereador João Dantas, requer moção de pesar pelo falecimento da amiga Cíntia Vital Borborema, ocorrido no dia 23 de março do corrente ano. A moção, requerimento número 607, vereador João Dantas, moção de congratulações ao Superintendente de Trânsito de Transportes Públicos, a STTP, Dr. Félix Neto, por sua eleição para presidente da Associação das Autarquias Municipais de Trânsito da Paraíba. Requerimento 611, vereador Márcio Melo, requer a aprovação de votos de felicitações à médica professora Adriana Melo, do Instituto de Pesquisa Grande, foi a condecorada durante o Congresso Americano de Medicina Fetal. Requerimento de número 574, vereador João Dantas, requer moção de pesar pelo falecimento da jornalista Neuma Figueiredo, ocorrido no último dia 30 de março. Com a palavra. Não, tá não. 600 e pouco. Senhor presidente, eu apresentei esse voto de pesar pelo falecimento da jornalista Neuma Figueiredo, por ser uma colega nossa, afiliada à API, a Associação Paraibana de Imprensa, e também a FENAGE. E por Neuma Figueiredo haver presidido também já por várias legislaturas a Associação Paraibana de Imprensa, e ser uma amiga pessoal, muito carinhosa, muito atenciosa, uma jornalista muito competente, né? E eu aproveito também essa oportunidade em que está para ser aprovado o requerimento, para também essa casa possa silenciar por 1 minuto, né, em forma de homenagem póstuma a esta jovem ainda jornalista paraibana, Neuma Figueiredo, que nos deixou
todos entristecidos. Peço 1 minuto de silêncio. Requerimento número 582, vereador Sargento Neto, requer a mesa diretora desta douta casa que faça constar nos anais desse poder um voto de aplausos ao cabo Igor, que é lotado no 10º Batalhão de Polícia Militar. Requerimento de número 644, vereador Márcio Melo, requer aprovações de voto de repúdio ao governador Ricardo Coutinho pela omissão na distribuição de medicamentos da Paraíba. Em discussão, os requerimentos. Não tendo que querer discutir em votação. Os que concordarem permanecem como estão, os que divergem levantes. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 642, vereador Sargento Neto, requer à Secretaria de Obras a revitalização da Praça do Trabalho no bairro São José, no município de Campina Grande. Requerimento 643, vereador Sargento Neto, requer a STTP que implante faixa de pedestre na rua Otávio Batista Cabral, no bairro do Rocha Cavalcante. Em votação, os requerimentos do vereador Sargento Neto. Não tendo que querer discutir em votação. Os que concordarem permanecem como estão, se divergem levantes. Aprovado. Requerimento de número 645, vereador Márcio Melo, requer a pavimentação em calçamento em paralelepípedo da rua Doutor Paulo Ramos Figueiredo, no bairro do Catolé. É Álvaro agora. Em discussão, o requerimento do vereador Márcio Melo, não tendo quem querer discutir em votação. Os que concordarem permanecem como estão, se divergem levantes. Aprovado. Requerimento 505, vereador Álvaro Luiz Leite Farias, requer desta douta casa que solicita à Secretaria de Obras a ampliação de iluminação pública a partir da sede do Distrito de Catolé de Boa Vista até o cemitério daquela localidade. Requerimentos 506, vereador Álvaro Luiz Leite Farias, requer desta douta casa que solicita à Secretaria de Saúde que leve até o Distrito de Galante, de Catolé de Boa Vista, e o mutirão de saúde, o mesmo formato que foi levado para o Distrito de Galante. Requerimento 522, vereador Álvaro, requer desta mesa, desta douta casa, que solicite a Sesuma a construção de um campo de futebol de pelada no sítio Tambor, distrito de São José da Mata. Requerimento 540, vereador Álvaro Farias, requer desta douta casa que solicite a Sesuma a recuperação da estrada de acesso do sítio Tambor, distrito de São José da Mata. Em discussão e requerimento do vereador Álvaro Farias, para discutir o autor. Senhor presidente, nobres vereadores, essa questão do mutirão de saúde, vereador Pimentel, eu só estou pedindo só a igualdade do mesmo jeito que foi feito em Galante. Estou querendo para o Distrito de Catolé de Boa Vista, você já tinha pedido para o Distrito de São José da Mata, para que o distrito não ficasse de fora. E outro requerimento também é a iluminação pública. Haja vista da conclusão da PB 138, aquele trecho da saída de Catolé por trás da igreja até o cemitério é muito escuro e ali muita gente se trafega. Eu estou solicitando isso da prefeitura, do prefeito Romero, para que faça a continuação da iluminação, que já antes da entrada de lá também já tem essa parte de iluminação, que foi o próprio prefeito Romero, vereador Lula Cabral, que fez. E um acesso de estrada que está muito reclamado no distrito de São José da Mata é a estrada do Tambor. Essa estrada foi recuperada quando o secretário Guilherme era secretário de Agricultura e eu estava presente com ele, e foi feito. E hoje essa estrada está muito ruim. Eu estou pedindo porque, na verdade, o pessoal está reclamando muito
e eu estou pedindo essa recuperação dessa estrada o mais depressa possível, porque os alunos estão reclamando muito do transporte escolar. Então, esse requerimento vem só... É uma transmissão, presidente Márcio Mello, que o pessoal nos cobra e a gente traz essa casa para que os caminhos fiquem mais curtos. Ainda para discutir, o vereador Pimentel. Eu, primeiro, parabenizar o colega, né, pelo requerimento, mas tem uma coisa aí, vereador Álvaro, que a gente pede. O que acontece aqui, sempre, vereador Alexandre, vereador Álvaro, vereador Olímpio, o governo do Estado criou uma norma, a norma para ele, de tudo que construir aqui em Campina Grande, não passar pela Prefeitura de Campina. Como um rei soberano, e não precisa ouvir ninguém. Por exemplo, constrói um conjunto habitacional, e como existe ainda hoje. Aí o que acontece, vereador Neto? Ele não pavimenta, entrega as casas sem as ruas pavimentadas. A lei do nosso município, no Código de Obras, proíbe esse tipo de coisa. Você vai construir um condomínio, um conjunto habitacional, você vai abrir um terreno para lotear, você tem que dar toda a infraestrutura, rua pavimentada, água, esgoto e luz. Certo? Concorda? Vereador João Dantas. E o governo do Estado fez conjuntos habitacionais e entregou na lama, na poeira, no escuro. Você pode até dizer assim, o vereador está ficando doido, meu requerimento é outro. O seu requerimento pede com muita propriedade e razão a iluminação dessa estrada. Quantas vezes o padre foi assaltado? 2 vezes ali. Exatamente onde começa a escuridão, mais ou menos. Não é? Pois é. Aí faz a estrada e não ilumina. Deixa para que a Prefeitura complemente a obra do Estado. É isso que está acontecendo. Não assina convênio nenhum. Ele intrinsecamente, ele assina convênio, vereador. Eu discordo de Vossa Excelência. Ele assina os convênios para fazer as obras pela metade e impor, né, pelo pedido da população, a complementação das obras. Está aí Bodocongó, está aí os conjuntos habitacionais foram feitos, está aí essa estrada, que não tem a iluminação, e o Amigão, que não aguentou a chuva. Não aguentou a chuva. Então, a Prefeitura de Campina Grande vai arcar com mais esse custo, vereador Olímpio, porque o governo do Estado não conclui as obras aqui. Raramente ele entrega uma obra concluída aqui em Campina Grande. Pode averiguar. Raramente. Não é? Então ele assina os convênios impondo à Prefeitura de Campina Grande a concluir as obras do governo do Estado. É muito ruim isso, mas já que o governador só faz obra pela metade de Campina Grande, eu vou subscrever o requerimento de Vossa Excelência. Parabéns. Vê isso. Não. Em discussão, não tendo mais quem queira discutir, em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, se tiver giro, levante-se. Aprovado. Peço que o vereador Neto continue fazendo a leitura dos requerimentos. Requerimento 533 do vereador Olímpio de Oliveira requer à STTP a designação de agentes de trânsito para disciplinar a circulação de veículos, bem como a carga e a descarga de mercadorias na rua Pedro Álvares Cabral, Dr. Carlos Agra, Cristóvão Colombo, Marcílio Dias, todas na Feira Central, pois a desordem impera no local. Requerimento 534, vereador Olímpio de Oliveira, requer ao prefeito municipal de Campina Grande a abertura de estacionamentos públicos
nos terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal na área da Feira Central. Requerimento 535, vereador Olímpio de Oliveira. Requer ao secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente ações para melhorar a acessibilidade no interior da Feira Central. Requerimento 536, do vereador Olímpio Oliveira. Requer ao governo do Estado, Ricardo Vieira Coutinho, e ao secretário de Estado de Segurança e da Defesa Social, para que adotem providências urgentes para a instalação na cidade de Campina Grande da Delegacia Especializada do Meio Ambiente, criada pelo Decreto 14.767, de 30 de dezembro de 2003. Em discussão, o requerimento do vereador Olímpio para discutir o autor. Senhor presidente, são requerimentos que nós repetimos a cada ano, no afã de que os gestores públicos possam entender como importantes essas demandas. A Feira Central de Campina Grande, patrimônio cultural do Brasil, é um empreendimento que funciona praticamente abandonado. É um empreendimento que as autoridades do trânsito, da segurança da cidade, eles entendem que aquela feira não precisa, por exemplo, de uma disciplina no trânsito das ruas que circundam a Feira Central. Não há outro empreendimento em Campina Grande que funcione todas as semanas, que tenha um atrativo, que tenha o volume de pessoas circulando, de que é a nossa Feira Central. Não há nenhum shopping em Campina Grande, não há nenhum supermercado de Campina Grande que tenha tanta gente circulando. Mas a STTP não coloca fiscalização de trânsito. E isso traz uma dificuldade imensa. Associada a outra dificuldade, falta de vagas para estacionamento. Sábado eu estive na feira e passando ali em frente à casa dos familiares de Pimentel, na rua Vila Nova da Rainha. Tem um cidadão que privatizou a rua. Ele tem uns cavaletes de madeira e para você estacionar no leito da rua, tem que pedir licença a ele, ele tira o cavalete. Quando você vai saindo, ele não vem pedir um trocado, ele vem cobrar o estacionamento da rua. E eu não pago, porque a rua é do povo, eu não pago. E a lei, inclusive, penalizando com multa pessoas que assim procedem. Não é, ninguém está querendo tirar o ganha-pão do guardador de carro, mas sempre funcionou você dando uma doação, desculpa a redundância, mas você oferecendo uma doação voluntária, não é cobrado. Pois bem, nós temos essa dificuldade de falta de estacionamento da feira. Nós temos 2 grandes terrenos desapropriados pela Prefeitura, que estão fechados, que antes funcionavam como estacionamentos. A Prefeitura desapropriou e fechou. E isso é muito ruim para a feira, porque se eu posso ir no supermercado, que tem estacionamento, segurança, né, organização interna, por que eu vou na feira? Então, você vai asfixiando a Feira Central. Então, nós estamos pedindo a abertura desses terrenos para estacionamento, a colocação de fiscalização de trânsito nas ruas que circundam o Mercado Central, e estamos também pedindo segurança, porque é impossível um empreendimento daquele tamanho trabalhar sem segurança. E a melhoria da acessibilidade interna da feira. É preciso delimitar as áreas de ocupação, porque o próprio feirante vai avançando, avançando, avançando na área de trânsito comum das pessoas, daí a pouco fica estrangulado, não tem como você transitar. São esses os requerimentos direcionados à nossa Feira Central, que tem que ter um novo tratamento. Essa declaração, esse reconhecimento de patrimônio cultural e imaterial do Brasil, isso tem um preço. O preço da preservação. Daqui a 10 anos, em setembro serão 9 anos, nós passaremos por um processo de reavaliação para ver se essa titulação faz jus à Feira Central ou vai ser retirada. Vai ser uma vergonha muito grande daqui a 10 anos se fazer uma reavaliação e ver que nada mudou.
Estamos também pedindo a implantação da Delegacia do Meio Ambiente, criada desde 2003. Em João Pessoa já funciona, criada no mesmo decreto que foi criado em Campina Grande. Para que os crimes contra o meio ambiente tenham um tratamento especializado, porque muitas vezes chegam na delegacia que tem outros crimes mais relevantes, que o crime de homicídio, latrocínio, ninguém vai deixar de investigar um crime de latrocínio, de homicídio, para investigar quem foi que envenenou 10 gatos lá na Praça da Bandeira. Ninguém vai parar para fazer isso. Então, é necessário uma delegacia de meio ambiente para que esses crimes sejam melhor investigados. São essas demandas que nós estamos apresentando na manhã de hoje, pedindo a compreensão dos nossos pares para que sejam aprovadas. Muito obrigado. Em discussão ainda os requerimentos de autoria do vereador Olímpio. Não tendo mais quem queira discutir, em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem, levante. Aprovado. Requerimento de número 538 do vereador Pimentel Filho. Requer ao prefeito Romero Rodrigues, através da Cicobi, a implantação de pavimentação em paralelepípedos e iluminação de LED na rua Severino Gonçalves de Menezes, no bairro do Itararé. Faça a verificação de quórum. Pedir ao primeiro secretário, faça a contagem. 3, 4, 5, 6. João Dantas está aí? Não, nem dentro dessa sala que ele estava aqui. João Dantas estava aqui. Ele, olha aí se ele está aqui. 11. Convido, se os vereadores João Dantas, o vereador Rodrigo Ramos se encontra aqui no plenário e o vereador Saulo Noronha, que possam retornar, para que a gente possa dar continuidade à leitura dos requerimentos. Pois bem, não tendo quórum, encerramos a leitura dos requerimentos. Abrimos para explicações pessoais. Não tendo nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão e convido os vereadores para a sessão do dia de amanhã. É só para... Amanhã não tem o lançamento lá no...